Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio e dos reis, e dos filhos de Israel. Amém? Amém. A Bíblia nos diz, irmãos, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura, daqui a pouco vamos já entrar no estudo aqui referente a esse versículo. A Bíblia diz, Timóteo 2,15, 2 Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E a Bíblia ainda continua dizendo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente do judeu e também do grego. Que Deus concede a cada um de nós. Cada um de nós, irmãos, são instrumentos nas mãos de Deus. Cada um usado por Deus na sua instrumentalidade. É uns que sabem orar, tem palavras para orar 1 hora, 2 horas, outros para dar ensinamentos, outros para pregar com ousadia, com eloquência. Então, aleluia, muitos dizem, irmãos, eu sou um mero membro da igreja, sou um membro de banco. Quero dizer para os irmãos, você é importante na casa de Deus. Você, aleluia, o papel que você exerce na casa, a função que você, aleluia, exerce na casa de Deus é de grande responsabilidade. Não se julgue, aleluia, que você não é útil, que você não, aleluia, não é valorizado porque você é. Membro de banco, irmãos, é prego e parafuso. Você é instrumento útil nas mãos de Deus, para aquilo que Deus te escolheu, para aquilo que Deus te separou e te chamou. E Ele que nos capacita dia após dia, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos enche para o papel a qual Ele nos chamou para exercermos e executarmos. Por favor, eu peço a alguns dos irmãos que leiam antes de nós decorrer aqui no meu sermão, nesta noite, o livro de Atos, capítulo 8, para lermos aqui, logo vamos falar algo aqui da parte de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 3. A leitura que nós lemos, aqui diz, no capítulo 9, versículo 15, e disse o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e, aleluia, eu lhe mostrarei quanto deve padecer por amor ao meu nome, que se referia a Saulo de Tarso. Quem achou, pode ler por gentileza, o livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Saulo era um perseguidor e ele passou a ser perseguido. Alguém lê para nós, por favor? Atos 8, do 1 ao 3. Também Saulo consentia na morte dele, desencadeou naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrados Estevão, e fizeram sobre ele grande plano. Saulo perseguia a igreja, entrando pela casa e arrastando homens e mulheres, os trancavam na prisão. Deus abençoe nosso conquista pela leitura, por interagir esta noite. Glória a Deus. Aqui, irmãos, onde o Pedro leu, Saulo de Tarso defendia a sua fé, a sua crença de unhas e dentes. Ele consistiu na morte de Estevão. Saulo de Tarso era um homem sanguinário, terrível. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. No hebraico, o nome Gamaliel quer dizer recompensa de Deus. Gamaliel era um fariseu, membro do Sinédrio e doutor da lei judaica. Isso está em Atos, capítulo número 5 e 34. Alguém pode ler para nós? Era mestre do apóstolo Paulo. Gamaliel foi mestre do apóstolo Paulo. Apóstolo
Paulo estudou nas melhores faculdades, universidades da época. Ele se lançou, aleluia, as escrituras, ao pergaminho, ao papiro, defendia, aleluia, sua crença, ainda que uma crença a qual nós não cristãos, não, aleluia, professamos, uma crença errônea, seitas, heresias, mas ele defendia de unhas e dentes. Quem achou para ler para nós? Atos 5:34, e depois outra pessoa, um dos irmãos lê Atos 5:34, e uma das irmãs lê para nós Atos 22:3. Quem achou dos irmãos? Mas levantando-se o conselho de certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para os apóstolos. Está vendo? Deus abençoe o presbítero Beto. Um homem da época que era conhecido, respeitado da época. E Saulo de Tarso foi criado aos pés deste homem, que instruiu Saulo, que ensinou Saulo, e ele foi o defensor da crença que ele cria, e perseguiu a igreja, assolava a igreja. Saulo pegava as irmãs cristãs, os irmãos cristãos, arrastava pelas ruas, levava presos em Jerusalém. E ele consistiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Quem achou uma das irmãs? Atos 22:3, por favor. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Amém, querido Senhor Sandra. Criado, viu aí na leitura? Criado aos pés de Gamaliel. E a Bíblia nos diz, irmãos, aqui, deste capítulo 9, versículo 15, que Saulo, espiando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu carta aos principais sacerdotes para ir a Damasco, caso encontrasse algum daquela seita, assim dizia ele, quer homem ou mulheres, conduzisse preso a Jerusalém. E Saulo indo a caminho, a Bíblia nos diz que subitamente, aleluia, foi cercado de um resplendor, um clarão, uma forte luz que o cercou. E ele, aleluia, que estava ali, não sei se era um cavalo, se era um camelo naquela época, diz que ele viu aquele clarão e uma forte voz que clamou dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, caindo por terra, já não via mais, perdeu a visão, aleluia, caiu por terra e ouviu aquela forte voz que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz disse a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. E os varões que iam com ele, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, estavam atônitos. Pegou Saulo de Tarso pela mão, aleluia, e levantou, colocou de pé. E Saulo ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, e não podia mais enxergar. Aleluia. E agora a voz diz, aleluia, para um discípulo chamado, pegaram Saulo e levaram para Damasco. E aleluia, a voz do Senhor disse a Judas, um discípulo do Senhor, disse a Ananias, dizendo: vai à rua chamada direita, a casa de Judas, porque lá, aleluia, há um homem que está orando, e eu te enviei para pôr a mão sobre eles, para que recupere a vista.
não temas, porque este é para mim um vaso escolhido. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas não acreditam, aleluia, no chamado de Deus na vida, na nossa vida, na vida de cada irmão. Assim Ananias também não acreditou no chamado, aleluia, que Deus havia feito na vida de Saulo, porque Saulo, aleluia, era um perseguidor, e de perseguidor ele passou a ser perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Saulo, quando ele se converteu, ele foi chamado Paulo, e uma de suas viagens missionárias, no livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 19 ao 24, os irmãos vão achando aí para nós para ler, diz que havia uma jovem chamada Lídia, que tinha um espírito de adivinhação, a qual dava muitos lucros ao seu Senhor. E Paulo e Silas estavam naquela cidade, aleluia, fazendo a obra do Senhor. E quando eles passavam, aleluia, aquela moça dizia: aí vai o servo do Senhor, pregando a palavra do Senhor. E Paulo, aleluia, se incomodou com aquilo e repreendeu aquele espírito de adivinhação, espírito demoníaco de adivinhação. Alguém pode ler para nós? E por isso, Paulo e Silas foi preso. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, foi açoitado, foi, aleluia, esbofeteado. Saulo sofreu também por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem encontrou para nós, por favor, livro de Atos, capítulo 16, versículo 19 ao 24. E vendo seus senhores que esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas, os levaram atrás da presença dos esses homens sendo judeus, julgaram a nossa cidade, e nós expõe costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unidas contra eles. Então os magistrados rasgaram Deus as vestes e mandaram soltá-lo com vara. E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando-os carcereiros que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amém. Deus abençoe o irmão José Pereira. Está vendo, irmãos? Começou, eles diziam que Paulo era um perturbador, que estavam levando costume a qual não era lícito a eles. E pegaram Paulo e Silas, rasgaram a veste e foram açoitados. Paulo passou a sentir um pouquinho na pele, perseguir a igreja de Cristo, mas ele sentiu na pele também, rasgou a veste, como foi, fizeram com Jesus, rasgaram a veste, repartiram as túnicas de Jesus e rasgaram também as vestes de Paulo e Silas. Jesus foi açoitado na cabeça com aquela coroa de espinho, com a cana, batia em Jesus com chicote, açoitava Jesus. E Paulo também foi açoitado, preso, amarrado pés e mãos, aleluia, no tronco. E a Bíblia nos diz, aleluia, por pregar a palavra do Senhor. Se fosse eu e você, nós iríamos questionar a Deus, nós iríamos, aleluia, dizer para o Senhor: não vale a pena passar por tudo isso, não vale a pena ser cristão, não vale a pena, aleluia, estar na casa de Deus, porque olha o que está acontecendo. Eu falei do teu amor, aleluia, às almas. O que eu tenho recebido em troca é só açoites, aleluia, é só calúnia, é só afronta. Mas Paulo e Silas, a Bíblia nos diz nesta mesma passagem que eles estavam com pés e mãos, aleluia, amarrados no troncos, açoitados, com grilhões,
ou na íntegra, não parcialmente. Foi Aleluia. criado aos pés de Gamaliel. Glória a Deus. E Jesus criado aos pés de José e Maria, diferente. Jesus, aleluia, como homem, não estudou nas melhores universidades, mas a sabedoria de Jesus vinha do próprio Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, aleluia, a faculdade de Jesus, sabe onde foi, irmãos? Foi lá no deserto, aonde há esfinge, pirâmide, aonde há uma terra seca, árida, que não produz nada, onde tem escorpiões, aleluia, bestas feras, o sol, aleluia, escaldante, um calor tremendo. E a Bíblia diz, aleluia, em Mateus capítulo 2, versículo 13, que o anjo apareceu em sonho a José e disse: José, pega o menino e a sua esposa Maria e vai para o Egito, para o deserto, e fica-te lá, até que eu te fale para voltar, porque Herodes quer, aleluia, matar o menino. E Flávio José, o historiador, nos diz que eles ficaram por cerca de 8 anos no Egito. Aleluia, e Jesus crescia em estatura, em conhecimento e graça, enquanto Herodes morria. Deserto não é para nós, aleluia, nos matar. Deserto não é para nós, aleluia, murmurar. Deserto para crente, para cristão, para homem e mulher de Deus, é para forjar o nosso caráter, é para, aleluia, nos fortalecer a cada dia mais, aleluia, nos amadurecer, aleluia, fazer crescermos espiritualmente para o que Deus tem preparado para nós lá na frente. Precisamos passar primeiro pelo deserto, pela provação, pela dificuldade, para depois, aleluia, desfrutar das maravilhas, da bênção que o Senhor tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E a Bíblia nos diz que quando José e Maria vai para Jerusalém, isso está relatado no livro de Lucas, capítulo número 2, versículo 39 ao 52. Alguém acha para nós lermos aqui, irmãos? Vamos fazer uso da palavra da Escritura Sagrada. Jesus ali no templo, no meio dos doutores, não estudou nas melhores faculdades, aleluia, da época, mas, aleluia, Jesus tinha uma sabedoria que vinha de Deus extraordinária, aleluia, que muitos ficavam perplexos, atônitos, boquiabertos, com a sabedoria que Jesus, aleluia, exercia a vida de Deus. Quem achou pode ler para nós, doutor Lucas capítulo 2, versículo 39 ao 52, apenas 14 versículos, irmãos. Lucas 2, 39 ao 52. Quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminaram aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam em companhia pelo caminho, andaram caminhando de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos que ouviam admiraram a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar de negócios com meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré.
Amém. Deus abençoe o Espírito Beto pela leitura nesta noite. Está vendo? Jesus, ainda um adolescente com 12 anos de idade, o seu pai lhe procurava e onde ele estava? Na casa de Deus, no meio dos doutores. Aleluia, era questionado, faziam-lhe pergunta e a sabedoria era extraordinária, vindo de Deus, com apenas 12 anos de idade, ocupado com as coisas de Deus, com as coisas do seu pai. E hoje, irmãos, que nós podemos ver nos dias atuais, adolescentes, aleluia, até criança, dessa faixa etária de idade, que de vez de nós instruirmos na casa do Senhor, ocupar com as coisas de Deus, aleluia, muitos estão, aleluia, os pais, em vez de ensinar a palavra de Deus, muitos têm dado o celular, smartphone, tablet, para os seus filhos, para fazer, quem sabe, alguns afazeres domésticos no seu lar. Aleluia, eles estão ali vendo coisas, quem sabe, ilícitas, coisas que não agradam a Deus, e estão crescendo, irmãos, vendo essas coisas. Nós temos que instruir, como José e Maria fazia com o menino Jesus com apenas 12 anos de idade. Qual o adolescente nessa faixa etária de idade que tem algum compromisso com Deus? Aleluia, nós podemos ver nos dias atuais, em pleno século 21, pessoas que estão só, aleluia, buscando a tecnologia, buscando, aleluia, diversão no mundo, buscando prazer, desejos carnais, aleluia, mas, aleluia, se nós não instruirmos nossos filhos, aleluia, na casa do Senhor, como fala em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos, irmãos, aleluia, policiar nossos filhos, aleluia, não vamos, aleluia, dar para eles, aleluia, babá eletrônica, que é o celular, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para distrair, aleluia, porque isso, irmãos, aleluia, eles estão, aleluia, crescendo com coisas que não agradam a Deus, Satanás lançando a seta, aleluia, na vida das crianças, e depois nós não sabemos o dia de amanhã. Nós podemos ver, aleluia, eu anotei algumas coisas aqui, eu tirei do manual Apologética Cristã, do nosso pastor presidente, Ezequiel Soares, sobre a seita dos muçulmanos. Vamos ler, vou ler algo aqui para os irmãos, ó. Aonde tem mais muçulmanos, irmãos, é no Oriente Médio e no norte da África. E o fundador do islamismo foi Maomé, nascido em 570 depois de Cristo. O islamismo é um sistema que envolve todos os aspectos da vida. Seus adeptos são conhecidos como muçulmanos. Combina os aspectos religiosos, políticos, social, jurídico e cultural. Não existe a ideia que nós temos da sua separação entre a igreja e o Estado. É a segunda religião do mundo em número de adeptos, estando à sua frente apenas o cristianismo. Nenhuma religião no planeta é tão inimiga da cruz de Cristo como o islamismo. É dever de cada cristão defender sua fé diante dos muçulmanos. Eles, irmãos, morrem por Alá. Os muçulmanos, irmãos, nós sabemos que no país da Arábia Saudita tem muçulmanos espalhados por todos os países, e eles fazem lavagem cerebral, aleluia, nas crianças, nos seus filhos, desde pequeno, para serem, aleluia, homens bomba. Eles morrem defendendo uma crença errônea, morrem por Alá. Eles colocam bombas nos seus
também. A Bíblia, esse relato que eu li para os irmãos, é a segunda maior religião do planeta da Terra. E o arquirrival da igreja do Senhor. Quando um muçulmano se converte, aleluia, sai do islamismo e professa a fé cristã em Cristo Jesus, os próprios familiares, os seus pais, a sua mãe, manda, aleluia, matar, sai em captura deles, porque eles creem, aleluia, num Deus, aleluia, pagão, numa fé, aleluia, que levam a condenação eterna, irmãos. E nós, o que nós estamos fazendo, irmãos? Por amor a Jesus Cristo, será que eu e você teria coragem de morrer e pegar nossa vida por amor a Jesus Cristo, como esses homens fazem? Aleluia, ainda enganados por Satanás, aleluia, eles morrem, se matam pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, é como eu disse. Bendito seja o teu nome. Nós estamos vivenciando noticiários que massacre em escolas, em colégios, pessoas, jovens entrando em colégio, matando criança, jovens. Por que, irmãos? Talvez vê isso na mídia. Sabe aquela época lá da baleia, um joguinho lá da baleia que tinha que matar as pessoas, e as pessoas estão vendo essas coisas aí, jovens sendo induzido por Satanás. A Bíblia diz que mente vazia é o ensino de Satanás. Eles estão se ocupando com coisas banais, coisas que não agradam a Deus. E nós não, irmãos, nós fomos escolhidos, como eu li aqui, aleluia, para fazermos a diferença e fazer a obra do Senhor, porque Jesus Cristo está voltando e a igreja tem que estar preparada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, aleluia, de José. José foi escolhido também por Deus, mas os próprios irmãos de José sentiu inveja de José. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis 37, e versículo 1, que José tinha 17 anos de idade. Jacó amava mais José do que os seus outros irmãos, os seus outros filhos, irmãos de José, e fez uma túnica para José de 7 cores. E José sonhou, José teve um sonho, que as estrelas, a lua e o sol prostravam diante dele. Por isso, aleluia, os irmãos de José começaram a odiar José, começaram, aleluia, a perseguir José, mas Deus tinha uma promessa na vida de José, aleluia, e Deus ia concretizar essa promessa. A Bíblia diz que pegaram José, aleluia, levaram para matar José, aleluia, e seus irmãos disseram: não vamos fazer isso com o nosso próprio irmão. Mataram um animal ali, pegaram o sangue daquele animal, espargiram nas vestes de José e jogaram José numa cisterna para morrer. Mas eles tiraram José daquela cisterna e disseram: não vamos deixar nosso irmão nessa cisterna para morrer de sede e de fome. Tiraram José daquela cova e viram uma comitiva de ismaelita, aleluia, que passava por aquele caminho. Venderam José, aleluia, para eles, levaram José para a terra do Egito. Muitos dizem que José do Egito, não, José não era do Egito, José era hebreu, mas ele foi para o Egito porque Deus havia feito uma promessa para ele, e a promessa era muito grande, e ele foi governador, aleluia, lá do Egito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te fez uma promessa, irmão, se Deus te fez uma promessa, irmã, passa pelo
A Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Esther, capítulo de número 3, Bendito seja que havia um homem chamado Amã. Amã sentiu um ódio tremendo de Mardoqueu, queria exterminar os judeus, aleluia, o povo de Deus. E a Bíblia nos diz, nós todos somos cientes, que ele amou a emboscada, amou a cilada para, aleluia, para Mardoqueu, preparou uma forca para Mardoqueu, mas ele quem foi enforcado, ele que, aleluia, caiu, aleluia, na própria armadilha que ele havia, aleluia, planejado, arquitetado para Mardoqueu. Aí Esther, aleluia, convocou os hebreus, todos, homens e mulheres, até os animais, para orar, jejuar, porque ela ia diante, aleluia, o rei. Naquela época, aleluia, quem não fosse chamado, entrasse de qualquer jeito à presença do rei, Assuero, aleluia, sem ele chamar, sem ele permitir, era morto na hora. Então, aleluia, Esther disse, olha, vamos jejuar e orar, porque, aleluia, amaram cilada, aleluia, contra o povo judeu, e eu vou ter com o rei, aleluia, o banquete, vocês, aleluia, olhem por mim, aleluia, assim fizeram, até os animais jejuaram. Agora a rainha Esther, aleluia, vai perante o rei Assuero, e a Bíblia diz que o rei se agradou de Esther, aleluia, e ele estendeu o cetro para ela, e ela, aleluia, contou tudo para o rei. Louvado seja o nome do Senhor. E no episódio, aleluia, quando Naamã disse ao rei, aleluia, o que é feito, aleluia, o homem cuja honra o rei se agrada, aleluia, o rei Assuero disse, olha, pega esta pessoa, coloca no cavalo que eu ando, coloca minhas vestes reais, a minha coroa na cabeça, e coloca, aleluia, um servo para puxar o cavalo pela cidade, dizendo, assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada, assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. E Naamã pensava que era ele, mas ele teve que puxar o cavalo para Mardoqueu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem planejou, aleluia, arquitetou, aleluia, a sua derrota, a sua falência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai ter que aplaudir a tua vitória de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, porque quem te chamou por Deus não foi o homem errado, seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz no livro de João, capítulo número, aleluia, 15, versículo 16, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Outrora nós não teríamos nada com o Evangelho, outrora nós, aleluia, eram, aleluia, murmuradores, aleluia, zombávamos também, aleluia, mas o Senhor disse, não, esse aí vai ser o servo útil na minha obra, essa aí vai ser uma mulher de Deus, útil na minha casa, mulher de oração, homem de oração, homem de vigor, homem de espírito, de garra, aleluia, é isso que Deus está precisando nesta última hora da igreja, na face da terra. Ele conta comigo, com você, aleluia, deixa eu ver, quem quer, aleluia, nesta última hora, vencer, aleluia, se mover, com as mãos de Deus, aleluia, eu quero, porque Deus me escolheu você para obra para esta finalidade, irmão. Aleluia, glória a Deus. aleluia, meu Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. A Bíblia, como eu citei aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, não reprovado, como obreiro, do que não tem que se vergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. A Bíblia diz que José, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A Bíblia diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia nos diz em Coríntios, capítulo 9, versículo 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque a mim posto essa obrigação de ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Amém. Glória a Quero Deus. contar um testemunho aqui, irmãos, para os irmãos,
estava eu, quando tinha um comércio ali em casa, sentado lá dentro daquele estabelecimento, o irmão Francisco, o irmão da irmã Alvina, passou, olhou e não me viu, foi até a casa da irmã Alvina. Aí a irmã Alvina voltou com ele e falou: estava assim, olha. Aí o irmão Francisco me chamou e falou assim: irmão Luizinho, vamos até ali na casa da minha irmã Rita. Irmã não, cunhada. Porque ele é irmão da irmã Alvina e a Rita é cunhada dele, da Alvina. Aí falou assim: vamos até a casa da minha cunhada ali, irmã Rita, que tem um jovem ali, ele é primo da Marlene. Aquele jovem ia, a Marlene falou para mim que ele ia na Universal e parou de ir. Naquele dia, aquele jovem, mais ou menos dessa altura, estava meu primo, que é vizinho ali onde a Rita morava, próximo à casa da irmã Eunice, e o burro, que tinha problema na coluna, os dois segurando aquele rapaz. Quando eu cheguei ali, o jovem possesso, com semblante feio, olhou para mim e disse assim: você veio até aqui? Começou a dar risada, gargalhada. Eu falei, quando eu saí do comércio, eu falei: Jesus vai em minha frente. Aí eu cheguei até lá, ele olhou para mim: você veio me expulsar? Eu falei: em nome de Jesus Cristo, eu não quero conversa com vocês, Satanás. Sabe esse jovem agora? Aí o jovem, ele saiu na hora, o jovem voltou assim. Glória a Deus. Eu falei: olha, você serviu a Deus e saiu da casa de Deus, está nas drogas, você está sendo presa fácil para o adversário, quer destruir a sua vida. Volta para os caminhos do Senhor. Volte para a casa de Deus, adorar a Ele. Assim muitas pessoas, irmãos, é um instrumento na casa de Deus, útil na casa de Deus, e acha que não tem valor, é menosprezado, rejeitado. Não, você tem valor, um grande valor, aleluia, para o Deus Todo-Poderoso. Ele te chamou, te escolheu com um propósito grande nessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, acredite nisso. Santo Deus. Não deixe que ninguém, aleluia, te desvalorize, porque você é valorizado por Deus, ainda que muitos aqui na terra, aleluia, te menospreza, aleluia, te rejeita, aleluia, te esnoba, aleluia, não te valoriza. Jesus, aleluia, Ele te valoriza, aleluia, Ele te quer na casa dele, Ele te quer nos caminhos dele, na mão dele, para usar esta terra, aleluia, conforme você, aleluia, você acha que é pequeno, tão insignificante. Não, você tem valor, você é significante, uso nas mãos de Deus, aleluia. Ele quer te usar, Ele quer me usar, Ele quer usar cada um de nós, Ele quer usar a igreja nesta última hora, Deus conta comigo, com você, nesta última hora. Deus está à procura de crianças, de adolescentes, de jovens, de idosos, de irmãos e irmãs, que esteja na brecha como esteve Neemias, aleluia, se prontificou, aleluia, construir os muros da cidade de Jerusalém. Estava, aleluia, na mão, aleluia, a Bíblia, e na outra mão a espada, e estava ocupado. Ali foi Tobias, Sanbalate e Gesem, aleluia, anunciar: ora, Neemias, desce, aleluia. Ele disse: não poderei descer, porque se eu descer e for ter convosco, cessaria esta obra. A obra para, eu não posso descer, aleluia. Não abandona, aleluia, não se entregue, a derrota não pare, continue avante, prossiga para o alvo que é Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor. Tem os Tobias de Sanbalate aí, irmãos, falando para nós parar, para nós voltar para trás, aleluia, não dá ouvido, aleluia, a voz do adversário, do Satanás, aleluia. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus a falar com você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha sensibilidade, aleluia, a voz de Deus, aleluia. A cidade de Jerusalém estava ruína, aos cacos, mas Neemias se prontificou, aleluia, em construir os muros da cidade de Jerusalém. Outra pessoa também que não se conformou foi Abacuque. A Bíblia diz no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 1, que ele fez uma oração em forma de canto, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra
anos. Glória a Deus. Aleluia! Jerusalém estava passando uma situação crítica, caótica. Não tinha o que comer, não, nada produzia. A frieza, aleluia, havia tomado conta, aleluia, de Jerusalém. Mas agora, aleluia, Abacuque não se conformou, Abacuque não cruzou os braços. Abacuque, aleluia, se levantou, aleluia, e ele fez essa oração. E a Bíblia diz, aleluia, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, aleluia, e nos currais não haja gado, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, eu todavia, aleluia, exultarei no Senhor, e alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que falte o pão na tua casa, na tua mesa, ainda que a enfermidade te batido a tua porta, tem chegado no teu lar, na tua família, o desemprego, aleluia, adora o Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, aleluia, todavia, aleluia, exultarei no Senhor, e alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegre, aleluia, por mais difícil que esteja, se alegre, porque esse deserto vai passar, esse deserto você vai atravessar, em quem super em nome de Jesus Cristo, receba a vitória nesta noite, em nome de Jesus. Deus tem vitória para o povo dele nesta noite. Oh, glória. Irmãos, eu tenho que me controlar para dar um estudo, mas o Espírito Santo de Deus começa a me aquecer, me impulsionar. Aleluia, eu começo a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você, aleluia, hoje é noite de ensino, mas Jesus também batiza. No culto de ensino, Jesus cura. Jesus dá mãos espirituais, aleluia, no culto de ensino também. Aleluia, nós somos pentecostais, aleluia. Se você sentir de chorar, aleluia, de falar de luta estranha, você tem liberdade. Nesta noite, Jesus quer renovar, Jesus quer encher mais aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória! A glória de Deus, quinta-feira, eu fui pregar na Assembleia de Deus Ministério, São Paulo, a convite do meu companheiro, irmão Lucas, filho da irmã Maria Jordã, irmão da Cida Jordã, cunhado do Marcelo. Irmãos, eles falaram para mim: irmão, volta toda quinta-feira. Eu falei: não posso, fica aqui com nós gostamos do irmão. Eu falei: também gostei dos irmãos. Aí cheguei até uma moça, olhei para ela e falei assim: ó, eu falei para o pastor lá morreu, só está a irmã Graça, se entregando, irmãos, se desenrolando para fazer algo do Senhor. Antes do culto ela saiu, foi visitar uma pessoa no São Vicente, levar alguma coisa para a pessoa, depois ela chegou. Eu olhei para ela e falei assim: não se preocupe, Deus está no controle de tudo aqui nesta hora. Eu falei: ó, o Lucas é o suporte, é o braço direito da senhora. Aí cheguei numa jovem, nem sabia. Olhei para ela e falei: me dá sua mão. Ela me deu a mão e falei assim: ó, ajuda a mulher de Deus, ajuda ela, ela conta muito com você. Aí o Lucas falou assim: tá vendo Deus confirmando o que eu estava te falando? Eu falei: você é útil na casa de Deus, aleluia, você tem que ajudar a mulher de Deus. Aí quando eu entreguei tudo, o recado, o Lucas olhou para mim e falou assim: ela é filha da pastora aqui. Eu falei: é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a hora tem chegado, não quero ser mais enfadonho aos irmãos que